e hoje nós vamos falar sobre a separação do joio e do trigo. Bora lá! Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje é dia de lermos os capítulos 12 e 13. Amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos Mateus, o seu capítulo 12, versículo 18 ao versículo 21 da palavra do Senhor, que diz assim: Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Amém? Olha só que interessante. Logo após esse relato do livro de Mateus, no seu capítulo 12, versículo 18 ao versículo 21, a partir do versículo 22, vai falar de um homem que ele é cego e mudo, porque ele estava endemoniado. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus o cura. Esse demônio ele é expulso, e daí as pessoas começam a dizer: este homem é o filho de Davi? Ou seja, é aquele que havia sido profetizado por tantos profetas sobre a vinda dele. Porém, os fariseus, os religiosos da época, começam a dizer que Jesus ele expulsa esses demônios por conta de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Só que Jesus vem, a partir deste versículo, dando um ensinamento poderoso para todo o povo. E é a partir daqui que a gente começa a entender sobre a separação do joio e do trigo. Claro que fala-se do joio e do trigo no capítulo 13, mas a partir do capítulo 12 a gente começa a entender sobre isso. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos, no mesmo capítulo 12, do versículo 26 ao versículo 32, olha só o que acontece aqui. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebub, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios. De modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer? Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem fala contra o Filho do homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então, olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele está operando maravilhas, prodígios, milagres, diversos sinais. Porém, tem um povo dizendo que Jesus está endemoniado e que ele expulsa demônios por conta de demônios. Mas só que aí ele vem dando uma lição poderosa, porque o reino, quando está dividido, ele não prospera. Precisa ter união e propósito para que o reino ele venha prosperar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele opera todos esses milagres por conta da presença do Espírito Santo, do poder que há em Jesus, do poder do Espírito Santo. Então, olha só, quando Jesus faz isso, ele está dizendo para o povo: vocês podem falar de mim, mas não fala do Espírito Santo que habita em mim. Então aqui a gente aprende que todos os nossos pecados, todos os nossos erros, eles são perdoados. O que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ai daquele que fala mal ou que julga, dizendo que não é o Espírito Santo que está operando, que blasfema contra o Espírito Santo, porque não acredita que seja operado essas maravilhas por conta do Espírito Santo. Então é isso que Jesus está dizendo. Quer trazer para os dias de hoje para facilitar o entendimento?
as pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, e daí ela profetiza, fala em línguas, ela tem revelações, enfim. E as pessoas estão dizendo que é da carne. Muito cuidado ao apontar e dizer sobre alguém isso ou aquilo, porque você pode estar não falando sobre a pessoa, mas você pode estar falando sobre o Espírito Santo. Então, muito cuidado quanto a isso. Amém? Já no capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30, olha o que diz a palavra do Senhor. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo, enquanto os servos dormiam. Seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. E é interessante que, conforme Jesus vai contando essas parábolas, os próprios discípulos de Jesus não conseguem compreender. E eles vão perguntar para Jesus sobre essa parábola. E Jesus responde para eles no versículo 37 ao versículo 43, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, olha só, vai chegar um momento em que o juízo do Senhor chegará para toda a humanidade. Aqueles que foram fiéis ao Senhor e não negou o seu nome aqui na terra, esses sim habitarão na glória de Deus Pai. Porém, aqueles que praticaram o mal não herdarão essa glória e serão lançados no fogo do inferno. Mas como assim? Claro que ninguém vai querer pular para dentro do inferno. Só que o Senhor Jesus, ele vai dar uma ordem aos anjos, e os anjos vão pegar essas pessoas e vão lançar no fogo eterno. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo é quem planta esse joio no meio do trigo. Claro que dentro das igrejas existe o joio e existe o trigo. Qual que é a diferença? O joio não tem semente, o trigo tem semente, e a semente é boa. Porque quem plantou foi o Senhor Jesus. Mas aí vem o inimigo, ele planta o joio no meio do trigo. E é por isso que por muitas vezes acontecem diversas confusões e a gente não entende. Não entende porque tem o joio no meio do trigo. E não é para remover. Não é o trabalho nosso tirar o joio do meio do trigo. Tirar essas pessoas que pertencem ao maligno no meio das pessoas que pertencem ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor no grande dia vai fazer essa separação. Não cabe a nós separarmos ninguém. Deixe que o Senhor traga o seu juízo para cada um. Amém? Para finalizar, no mesmo capítulo 13, versículo 53 ao versículo 58, a palavra do Senhor diz: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse:
Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Amém? Olha só, Jesus ele retorna para o seu lugar de origem, para a sua terra. E todos ficam maravilhados com os ensinamentos do Senhor Jesus. Porém, alguém vai analisar e vai dizer, mas esse não é o filho de Maria, o filho de José, nós não conhecemos os irmãos, as irmãs dele. E daí eles vão começar a falar mal de Jesus. E isso causa incredulidade. Quer agradar ao Senhor? Acredite, tenha fé que Ele é poderoso para realizar milagres, porque a incredulidade causou isso no meio de um povo que deveria receber tantas bênçãos. O Senhor operou apenas alguns poucos milagres. Quer ver milagres de Jesus na sua vida? Então crê, de maneira que a sua fé seja inabalável, e assim você vai contemplar coisas grandes e maravilhosas vindas do Senhor para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.